Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. No programa de hoje nós vamos falar dos assuntos bem interessantes que é o compilado das notícias da última semana. Entre os destaques está o início da operação do A321 XLR que promete remodelar o transporte aéreo internacional com um projeto bem interessante e entrou em serviço pela Ibéria também. Tem o anúncio da escolha do C390 por parte da Suécia, que também é uma notícia bem relevante para o Brasil e também para a Embraer. Mas antes de começar o nosso programa, eu queria te convidar a se inscrever no canal se por acaso você não for inscrito e deixar seus comentários após o vídeo. Então sempre comenta aqui embaixo o que você achou das principais notícias. E também deixe seu like que ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. E também quero agradecer a Dassault Aviation, um grande parceiro aqui da Aero Magazine, por estar sempre nos apoiando e patrocinando o Notícias Jato. Vou para aquela contagem regressiva de 10 segundos e eu já volto para a gente conversar sobre essas notícias. Tem coisas bem legais aqui no programa de hoje. 10 segundos eu já volto. Então vamos lá, que essa notícia é bem bacana. Eu vou colocar aqui, compartilhar a tela. Pronto. Tem o A321 da Ibéria que acabou de iniciar os seus voos comerciais. Ele saiu de Madrid para a cidade de Boston, nos Estados Unidos. O interessante desse avião e o potencial que ele tem é de exatamente abrir novas rotas que antigamente ou não eram possíveis pela baixa demanda ou acabavam exigindo aviões maiores e acabava sendo uma rota ali que não voos diários ou às vezes uma operação semanal, no máximo duas e às vezes até quinzenal. Quando o A321 foi lançado lá nos anos 90, a ideia é que ele fosse um avião de grande capacidade para etapas curtas e médias. Porém, o avião evoluiu e ele acabou ganhando aí um novo foco, concorrendo principalmente com o Boeing 757. Porém, em 2005, o 757 saiu de linha e o A321 ficou completamente sozinho no mercado. Então, ele consegue atuar nas versões anteriores em rotas muito curtas com grande capacidade, ou agora em rotas médias ou longas e até muito longas, com capacidade aí na média de 180 até 220 assentos. No caso desse da Ibéria, a configuração aí para esse tipo de rota vai ficar sempre na ordem de 180 até 190 lugares, para justamente permitir voos ultralongos. Claro, fala que ultralongo para essa categoria de avião, evidentemente. E um grande destaque, esse avião pode permitir, por exemplo, usando o Brasil de referência, é voos entre a região nordeste do Brasil e os Estados Unidos e também destinos na Europa, locais ali que você conseguia no máximo um voo por semana, com mais ou menos 180 lugares você consegue justificar mais frequência ou até voos diários ligando novos pares de cidade. Isso é até interessante, até uma certa ironia, porque lá atrás, há quase 20 anos, a Airbus apostava justamente no oposto, que o A380 seria o grande avião do mundo, grande no sentido literal, e também das apostas das companhias aéreas que voam entre cidades de grande capacidade, por exemplo, São Paulo, Nova York, Los Angeles, Madrid, Frankfurt, e faria depois as conexões justamente com a A321 da geração anterior, que era aquele avião para rotas curtas e médias, levando muita gente. O argumento é que os aeroportos ficariam saturados, então a 380 conseguiria fazer as principais ligações internacionais. Mas o mundo mudou e a Boeing até apostou muito nesse segmento que hoje o A321 está entrando também e mostrou aí que o A321 tem bastante potencial. E ele está sozinho no mercado. A Boeing com 737 MAX 10 não tem exatamente um concorrente para o A321 e também o 757 está fora de linha há 20 anos, basicamente também não tem nada ali da Boeing para competir. E a Airbus também garante que esse avião consegue ser mais ou menos 40% mais econômico que qualquer rival de fuselagem larga, ou seja, aviões de dois corredores. Então ele também pode acabar viabilizando rotas complementares. Imagine então um voo saindo do aeroporto de Guarulhos para Miami. Então seria um voo noturno com wide-body, ou seja, um avião de dois corredores, e ao longo do dia, por exemplo, de manhã ou à tarde, pode ser complementado com a A321, que consegue uma tarifa muito próxima, justamente por ser 40% mais econômico, embora leve bem menos passageiros. Então, a Airbus realmente está bem animada em conseguir mudar o mercado. Vamos ver o que acontece. Se isso acontecer, até uma grande ironia, né? Quem diria os aviões de fuselagem estreita voltando a dominar grandes rotas internacionais? O que acontece? Mas é uma oportunidade interessante para a gente acompanhar. Outra notícia bem importante, assim, envolvendo o Brasil, e também que acabou sendo feito no G20, é que a Embraer acabou anunciando um acordo com uma empresa da Indonésia para conseguir fazer algumas parcerias locais. Lembrando, a Indonésia opera o Super Tucano e também alguns aviões executivos da Embraer. A ideia é de uma parceria entre a Embraer e a PT. Vou tentar falar corretamente da empresa. É PT de Gintata.
que é uma empresa indonésia especializada principalmente no setor de manutenção. Então, a Embraer tem feito uma série de acordos internacionais buscando ampliar não apenas sua presença em vendas, mas também o suporte técnico e logístico na região da Ásia. Isso é muito importante, já que a Embraer tem intenção de ampliar ainda mais sua presença, principalmente com a aviação comercial, a família Jet, e também com os aviões militares e os executivos. Então tem uma parceria local ali bem interessante. Então a Indonésia e o Brasil formalizaram esse acordo junto ali do painel que aconteceu no G20, e é uma boa notícia para a Embraer. Já falo um pouquinho também desse acordo com a Suécia que eu citei lá no começo. E outra notícia aí muito importante para o Brasil, especialmente para o Rio Grande do Sul, é que o aeroporto de Porto Alegre já tem data para retomar seus voos internacionais. Lembrando, em maio o aeroporto ficou completamente inundado e exigiu um grande progresso aí para fazer a restauração basicamente do aeroporto, que não foi não só manutenção, foi quase um restauro. Dá para ver pela foto da pista que ela foi completamente reconstruída, porque as coisas ficaram bastante sérias. Então, inundou o sítio aeroportuário, o subleito ali da pista acabou sendo comprometido e exigiu uma completa manutenção, ou seja, quase um restauro completo para tudo isso funcionar. E a boa notícia, então, que a Copa Airlines vai retomar os voos entre o Panamá e a cidade de Porto Alegre. Então a data, deixa eu pegar certinho aqui, é que o anúncio foi feito no dia 16 e no próximo dia 19 de dezembro começam então as ligações entre o Panamá e a cidade de Porto Alegre. E na sequência, aí já fica para o ano que vem, a Latam Airlines também vai voltar a ter voos para Porto Alegre, saindo de Lima, no Peru, e também de Santiago, no Chile. Ou seja, Porto Alegre estava voltando a operar. Muita gente falou, aqueles especialistas de plantão, que não, o aeroporto levaria mais de 1 ano, 2 anos para voltar a operar. Então, mostra que quando tem dinheiro e vontade, dá para fazer isso muito mais rápido. Não foi tão apocalíptico como todo mundo imaginava. Claro, quase 1 ano parado, até para tudo voltar, vai ser meados de maio do ano que vem, é bastante tempo, mas acabou que em menos de 6 meses está tudo acontecendo e o aeroporto está retomando suas operações, o que facilita muito a conectividade para o Rio Grande do Sul. E outra notícia também bem interessante, justamente pelo avanço que tem sido feito na aviação executiva nos últimos anos, é que o G700, o principal avião hoje da família Gulfstream, quebrou mais alguns recordes. Ele tem acumulado uma série de recordes. Na verdade, essa categoria de avião, seja da Gulfstream, da Bombardier ou da Dassault, eles costumam ter recordes aí constantes. E no caso da Gulfstream, ela gosta muito de buscar recordes de velocidade entre pares de cidade. Já são mais de 60 para o G700. E dessa vez eles conseguiram mais 2 recordes interessantes. Entre a cidade de Savannah, que é justamente onde fica a sede da Gulfstream, no estado da Geórgia, ali no sul dos Estados Unidos, e a cidade de Honolulu, no Havaí, que é a capital das famosas ilhas do Havaí. É uma distância em quilômetros de mais ou menos 7.574 quilômetros, que foram feitos em 8 horas e 52 minutos, ou seja, ele manteve uma velocidade média em quilômetros de mais ou menos 1.111 km por hora para atingir esse número, que dá mais ou menos Mach 0,90, que é um número muito alto para um avião dessa categoria. Aliás, ele hoje é o avião desse porte mais rápido que existe, chega a 9,0935, ou seja, 93,5% da velocidade do som. E outro recorde também bem interessante que ele obteve foi entre a cidade de Los Angeles, na Califórnia, também nos Estados Unidos, e a cidade de Sydney, na Austrália, que estão distantes, deixa eu ver se eu coloquei aqui a distância exata, de 12.051 quilômetros, que foram percorridos em 14 horas e 26 minutos. Esses recordes vão ser validados tanto pela Federação Internacional de Aviação, que a sede inclusive é na Suíça, e também pela Associação Norte-Americana de Aviação, que os recordes nas duas grandes associações. É interessante, como eu disse, que todos os fabricantes sempre buscam quebrar recordes, especialmente agora de velocidade, que é um diferencial nessa categoria de aviões. Quanto mais rápido ele voar, claro, voando aí, como falei, a 0,93,5, que é 93,5% de velocidade do som, o alcance é muito menor, mas mesmo assim, mantendo aí Mach 0,90, que é bem rápido, ele consegue ter um alcance considerável. E já que eu falei de avião executivo, outra notícia importante agora envolvendo a Dassault é que está confirmado que o primeiro voo do novo Falcon 10X vai acontecer o ano que vem. Lembrando, o Falcon 10X vai ser o maior avião executivo que nasceu para isso. Tirando os aviões convertidos à aviação comercial, por exemplo, derivados de A320, 737, ou aviões do A350, 777, por exemplo, os que nasceram puramente executivo, o 10X vai ter a cabine mais larga já criada. Para você ter uma ideia, mais larga do que o E-Jet da Embraer. Esse avião da Azul, ele vai ser ainda mais largo e vai ter o maior espaço de cabine. E tem um detalhe que eu deixei bem grande aí para você dar uma olhada, que é a suíte do avião. Ele tem uma cama king com chuveiro, inclusive, é basicamente um quarto ali de hotel de luxo. O interessante desses aviões, tanto o G700, 10X
entre outros, o Global 7500 também, é que agora se tornou uma tendência de ter suíte com chuveiro a bordo. O principal motivo é que isso favorece muito voos de longa duração, onde o executivo ele chega no destino, toma um banho, vai para a reunião e volta para o avião, toma banho e vai ou volta para a origem ou vai para outro destino e sempre poupa consideráveis tempos entre o deslocamento do aeroporto até o hotel, do hotel até a reunião, da reunião até o hotel e depois novamente até o aeroporto. Então, isso é um grande diferencial, mais claro, nem todo proprietário dessa categoria de avião acaba optando pelo chuveiro, dependendo da rotina, acaba valendo a pena ir para o hotel e descansar, mas então está confirmado, o ano que vem, o 10X, que é esse maior avião executivo já criado da categoria, vai fazer seu primeiro voo. E também, já que eu falei sobre todos os fabricantes, foi Gulfstream agora de Dassault, vamos falar também de Bombardier. Ela tem feito uma reorganização completa ao longo dos últimos anos para manter sua unidade de negócio de aviação funcionando. Lembrando, a Bombardier passou por uma grande dificuldade entre meados de 2010 até meados de 2020. Ela basicamente precisou se reestruturar inteira. A divisão de trens foi vendida, a divisão de mobilidade de neve, que tinha os carrinhos, também foi vendida. Toda a parte de aviação comercial também não pertence mais à Bombardier, e eles focaram basicamente na aviação executiva. Na verdade, basicamente ficaram com a família Globo e a família Charger, o Learjet, eles também tiraram de linha. E agora, eles promoveram uma mudança considerável no seu time de vendas internacionais, principalmente envolvendo a Europa, a Oriente Médio barra África e também a Ásia, que são mercados bastante importantes. A Europa dispensa apresentações, é um mercado importantíssimo para a aviação, seja executiva ou comercial, e também agora estão de olho principalmente no norte da África e Oriente Médio, que tem grande potencial. Lembrando, o Oriente Médio tem grandes países ali com bastante potencial, não apenas para venda para executivos, mas companhias aéreas têm usado aviões de negócio, como por exemplo o Global 6500, 5500, para oferecer voos para passageiros. Então você vai lá, ao invés de você comprar uma primeira classe, você compra o direito de utilizar esse avião, que é uma grande primeira classe, é bastante viável, principalmente isso para grandes corporações. A gente comprar 4, 5, 6 assentos de primeira classe, acaba fretando o avião, vale mais a pena. E então eles estão promovendo essas mudanças justamente para conseguir ganhar mercado nesses países, principalmente no Oriente Médio, da Europa e a Ásia. Aliás, a Ásia, que é uma vírgula importante, ou seja, um parênteses, é que a China tem aberto cada vez mais o seu mercado para aviação executiva. Eles estão vendo que realmente é muito importante isso na questão de luxo, já que permite que os executivos das companhias chinesas sejam estatais ou mesmo privadas. Sim, a China tem um monte de companhia privada em todos os setores, consigam se deslocar com vantagens e tempo ali ao redor do mundo. Então, é um mercado para a gente também ficar de olho como é que vai ficar a aviação executiva na China. E aqui, já que eu falei um pouquinho, antes até de falar de China, deixa eu fazer uma propaganda que eu vi que apareceu aqui. A gente está com umas ofertas bem legais aqui na Aero Magazine. Se você entrar aqui em cima, em algum lugar aqui fica o botãozinho no nosso site, mas eu vou deixar também aqui embaixo o link. A gente está com ofertas bem legais para assinatura da revista, seja na versão impressa, ou seja, em papel, ou também na versão digital, que você pode ler tanto no computador quanto no tablet ou no celular. Dá uma olhada lá, tem ofertas bem legais e você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de cada vez mais qualidade aqui no YouTube e na Aero Magazine, através do site, mídias sociais e tudo mais. Então vamos voltar aqui a colocar o rival do 777 e do A350. A Comac, que é hoje um dos principais fabricantes de aviação dentro da China, acabou de conseguir um contrato importante para o C919. Tem gente especulando se ele vai operar no Brasil ou não. É um avião concorrente direto do A320neo e também do 737 MAX. Mas neste caso específico, eles estão planejando um avião que vai entrar de frente basicamente com o 777 e com o A350, ou seja, é uma batalha bastante audaciosa, mas quem para estar encarando o A320 e o 737 parece que é até mais suave competir nesse mercado. O interessante é que esse avião ele é chamado de C929, ou seja, de um 9 para o 29, uma categoria diferente bem grande em capacidade. Ele já conseguiu seu primeiro acordo, não um pedido firme, mas tem um acordo de intenção da Air China para operar esse avião. A Comac tem falado há bastante tempo que o principal foco dela é atender principalmente o mercado chinês, é a prioridade máxima deles, que basicamente pode reunir num total algo como 8 mil aviões nos próximos 30 anos. A maior parte, evidentemente, é da categoria do C919, o primeiro avião deles, mas uma outra parte considerável é justamente esse mercado do 777 e do A350, que estão justamente tentando obter para eles, em vez de ficar compartilhando só com os estrangeiros. E o interessante, a Comac sempre diz, ela não quer o domínio absoluto do próprio mercado. Ela quer algo em torno de 30% a 35%. Você imagina, de 8 mil aviões, você ter 30% a 35% desse mercado,
e especial nessa categoria de aviões de fuselagem larga, ou seja, estão vindo com tudo. E é interessante também que há mais ou menos 12 ou 13 anos, aqui na Aero Magazine nós temos uma matéria mostrando as diferenças entre os países dos BRICS. A gente só tirou a Índia aqui, então, e a aviação ainda era um pouco diferente dos outros. A gente comparou Brasil, Rússia e China. Rússia e China estavam bem diferentes assim na categoria. A Rússia ainda tentando se reestruturar, não tinha os embargos americanos ainda e ocidentais, mas a China ali vindo devagarzinho, mostrando ao que veio, principalmente na indústria. E na ocasião, muita gente criticou a Aero, dizendo que jamais a China teria a capacidade de fazer aviões de qualidade. Quem diria? A China não só faz aviões de qualidade, mas quase tudo que ela tem colocado à mão, de smartphone a carros elétricos, a caminhões, ônibus, trens, navios, entre outros. Ou seja, a China realmente se tornou um grande player internacional. Gostando ou não, eles chegaram com tudo, e é bem interessante a gente começar a acompanhar como vai ficar o papel do Brasil nesse crescimento chinês. Muita gente acredita que a China pode ou não nos ajudar, mas não acredito que na geopolítica esteja mocinhos apenas os vilões. O Brasil tem que se posicionar aí para ver como é que vai ficar principalmente o mercado de aviação comercial, onde nós temos interesses bem claros aí por conta da indústria nacional. E outra notícia aí já bem diferente, a gente tem falado bastante aqui também na era, que é a questão de voos autônomos. A Sikorsky fez alguns voos experimentais usando um Black Hawk que operou de forma completamente autônoma para fazer a reconhecimento e apagar incêndios florestais. Incêndio florestal é uma operação aérea bastante complexa, como vai fazer ali o alijamento de água sobre focos de incêndio ou de outros agentes extintores, justamente porque você está voando em uma área com uma densidade de ar bem diferente. Isso força muito a máquina e também coloca em risco a operação. E você conseguir fazer isso com aeronaves autônomas pode ser um grande diferencial. Esse estudo que está sendo feito pela Sikorsky em parceria com a Rain, é uma empresa local dos Estados Unidos, e utilizou uma cidade nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, para justamente conseguir simular esse foco de incêndio, que é essa foto aí que você está vendo. Ou seja, a inteligência artificial realmente está chegando cada vez mais na aviação e com bastante força. E do lado oposto de inteligência artificial, o A-10, o famoso avião americano de ataque ao solo, vai realmente ser aposentado até o final da década. E o ponto mais aí simbólico desse início de aposentadoria do A-10 é o encerramento das operações do A-10 Demo Team, ou seja, o esquadrão de demonstrações aéreas que utiliza o A-10. Só contextualizando, se você não estiver por dentro desse assunto, os Estados Unidos é interessante. Todos os aviões, todos, mas a maior parte dos aviões da Força Aérea Americana e da Marinha tem esquadrões de demonstrações próprios, tanto do F-22, F-35, F-16, do C-17, do F-18, do F-18 Glory, que é aquela versão especializada em guerra eletrônica, e também do A-10. Porém, o A-10, após mais de 40 anos, acabou realizando agora, no dia 9, o seu último show aéreo. Então não vai mais existir os belíssimos shows utilizando o A-10, que, aliás, fazia um show bem audacioso. Ele sempre tinha aqueles firewalks, explosões no aeroporto, e sempre aqueles voos ali mostrando os aviões históricos. Ele sempre estava participando. Tinha P-51 ali voando ao lado dele, e infelizmente ele agora é um avião que não estará mais em serviço. E para finalizar, como eu disse, a Suécia também teve um acordo importante com o Brasil. Ela selecionou o C-390 como seu novo avião tático. Então já está definido, o C-130 será substituído pelo KC-390 da Embraer. Muita gente especulava se aconteceria ou não. Era basicamente certo que sim, porque por trás tem bastante interesses geopolíticos, econômicos e também industriais. Então Brasil e Suécia também se aproximando cada vez mais dentro desse contexto. E para a Embraer é um outro ponto importante, não só a própria venda pelo simbolismo dela, mas também por ser mais um país da OTAN, lembrando, a Suécia hoje faz parte da OTAN, a comprar o C-390. Ao longo de toda a história da Embraer, ela conseguiu vendas muito pontuais entre países membros da OTAN, mas o C-390 inverteu esse jogo e tem conseguido contratos muito importantes. O primeiro deles foi com Portugal, que aliás já está operando o avião, e depois a República Tcheca, Holanda, Áustria e agora também a Suécia. Eu não vou me alongar muito nesse tema, porque amanhã, se você por acaso chegar no vídeo que hoje, o amanhã já for hoje, eu vou deixar aqui em cima o card para você ver que eu exploro bem esse tema, a importância aí do C-390 na geopolítica brasileira e também para a indústria de defesa. E para a gente finalizar, como eu disse, para não ficar um programa muito longo, é só puxar aqui também no dia 9, teve aí uma situação bastante complicada no aeroporto de Guarulhos com 737-47 cargueiro da Total Cargo, um avião até recém-chegado ao Brasil. Ele acabou sofrendo um incêndio que consumiu basicamente toda a sua estrutura. O incêndio ainda está sob investigação sobre o que aconteceu. Felizmente não houve vítimas fatais, os tripulantes conseguiram sair do avião, mas o aeroporto ele ficou fechado por algum
instantes para conseguir apagar o fogo e tirar o avião dessa situação, mas mostra que o mercado cargueiro ainda tem ali seus pequenos riscos, já que você não sabe exatamente o que está dentro do avião. Por exemplo, baterias de lítio, ela é bem complicada para despachar, tem todo um processo, e de vez em quando algumas coisas fogem do controle. Felizmente tudo deu certo, a tripulação pousou em segurança do avião, e infelizmente felizmente só o avião deu perda total, e infelizmente para o avião, com um avião bem bonito, 737-47, uma aeronave bem bacana. Bom, esse é o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de escrever aqui embaixo o que você achou sobre as principais notícias de hoje. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.